Olá a todos, sejam bem-vindos. Olá, Heitor, tudo bem? Tudo bom, Ana? Boa tarde. Boa tarde. Oi, Jackson, boa tarde. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, Heitor. Boa tarde para todos. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, todo mundo. Vamos dar alguns minutinhos para o pessoal entrar no nosso webinar, esse evento aqui para as GovTechs. Bastante expectativa para eles, né, Jackson? Com certeza, a gente vai ter um assunto, vai ter conteúdo muito bom para falar hoje. Podem esperar que a gente vai falar sobre modernização, migração, como que os parceiros podem ajudar nessa jornada das GovTechs para a nuvem. Vai ser bem bacana. Os desafios desse setor são grandes, né, Jackson? São grandes, os desafios do setor são grandes e as entregas que esse setor faz, elas são muito impactantes. A gente vê a iniciativa privada, a iniciativa civil puxando modernização, puxando melhora para o dia a dia do cidadão, puxando uma experiência mais fluida, que é o que a gente quer ver cada vez mais, né? A gente teve agora recentemente, só um parênteses, a gente teve a entrega do imposto de renda. Não sei se alguém aqui já fez via ECAC, que a pessoa foi lá, deu 5, 6 cliques e conseguiu fazer uma entrega mais fluida, uma experiência diferente. E hoje as GovTechs elas puxam essa tecnologia para setor público. As GovTechs estão levando as ideias, a visão de negócio delas para que o cidadão tenha mais facilidade, mais conectividade, consiga executar os seus serviços com o governo de uma forma bem mais fluida, mais amigável. E a gente está no momento agora de melhoria, de modernização, de levar isso para a cloud. Então, tem um conteúdo bem bacana aqui para a gente falar de modernização e migração. Muito bom. E ter na AWS uma área que atenda, né, exatamente esse nicho deve ser bastante confortável para elas, né? Para as GovTechs. Exatamente, são desafios bem específicos. A AWS, ela entende que setor público no Brasil fala uma língua que ela é uma língua especializada. Então, hoje, se a gente busca, por exemplo, na AWS, presidente AWS Brasil, Paulo Cunha, a gente vai achar o Paulo Cunha como presidente da AWS Brasil. Se a gente puxa presidente da AWS Brasil, Kleber Moraes, a gente também vai achar. O que isso significa? Isso mostra o quanto a AWS acredita na especialização. Existe uma presidência, um time de diretoria, de gerentes, de acesso, focados em setor público e conversam a língua de setor público e entendem aí como é feita uma venda através de uma lei de licitações. Por outro lado, tem também o time de comércio que atende contas privadas. Então, existe toda uma governança e especialização para atender da melhor forma setores estaduais, federais e as GovTechs. Eu vou falar um pouquinho mais à frente do porquê GovTechs são tão importantes para a estratégia de governo da AWS. Excelente, Jackson, obrigada. Já, nossa senhora, já esquentamos bastante os motores, hein? Já esquentamos, é isso aí. Então, pessoal, acho que agora o pessoal já entrou. Então, vamos começar o nosso webinar. Deixa eu colocar aqui. Perfeito. Olha, sejam todos muito bem-vindos ao evento online Garanta Modernização e Migração Eficiente para a Nuvem AWS com a CodeBeat. Um evento especialmente produzido para as GovTechs. O meu nome é Ana Bittencourt e eu estou aqui para mediar e apresentar os convidados do evento. Temos aqui conosco o Heitor Cunha, que é CEO da CodeBeat, engenheiro de computação e telecomunicações, formado pela USP, no campus de São Carlos. Ele é mestre em física, formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, também da USP. Está na área de processamento de... Calma, vamos lá. Mestre em física na área de processamento de imagens de ressonância magnética cerebral com publicação de artigo internacional. Está correto, Heitor?
confundi, quase que eu me confundi tudo, mas é isso aí, certo? Tá tranquilo. E hoje ele é sócio hoje ele é sócio e fundador da CodeBeat, uma empresa de desenvolvimento de soluções tecnológicas para organizações sem fins lucrativos, como fundações, institutos, órgãos de classe e outras instituições públicas, como as GovTechs, instituições privadas que atendem o setor público. Depois temos o Jackson Ulisses de Souza, formado em engenharia de gestão pela Universidade Federal do ABC e MBA em gestão de negócios pelo IBMEC. Hoje ele atua no atendimento a GovTechs no time de governo da Amazon Web Services. Atende comercialmente todo o território nacional, auxiliando clientes e parceiros a acessar e entender os serviços e tecnologia em nuvem. Vamos primeiro colocar qual é o conceito das GovTechs, né? As GovTechs são companhias privadas, por isso que assim eu corrigi, são companhias privadas que desenvolvem soluções para o setor público, tá? O mercado muitas vezes entende GovTechs como somente as startups, e não são somente as startups. Ana, eu não sou uma GovTech e estou aqui nesse webinar. Não tem problema. Você pode entrar em contato com a CodeBeat, que ela vai entender a sua solução e te atender da melhor forma. Heitor, agora é com você. Fala um pouquinho da CodeBeat para a gente. Bacana, Ana, falo sim. Bom, a Code, ela tem 2 braços de atuação, tá? Então, a gente tem um braço de desenvolvimento, onde a gente ajuda e apoia iniciativas de desenvolvimento dos clientes. Isso vai muito de encontro com a modernização que o Jackson estava falando, né? Eu volto nesse tópico um pouquinho à frente, mas esse braço, a gente não tem nenhum software de prateleira que a gente vende licença. Nós vendemos justamente a força de trabalho de desenvolver algo, né? Então, eu brinco assim, hoje desenvolvimento está muito comum nas empresas de forma geral, né? É quase igual o desenvolvedor e a máquina de café, né? Tem as duas coisas em tudo quanto é empresa. Mas a maioria delas não tem o desenvolvimento como teu objetivo final. O desenvolvimento é um meio para que elas consigam desenvolver um produto, e esse produto, sim, é a venda, é o objetivo final ali da empresa, ter um produto de qualidade, seja para N objetivos, né? No caso de GovTech, sei lá, um produto de contabilidade pública, um produto de gestão, sei lá, de cidades, gestão administrativa, gestão financeira e por aí vai, né? Mas elas precisam de um desenvolvimento para que esse produto seja um produto de qualidade e elas possam aí ser mais competitivas. Então, esse braço de desenvolvimento nosso, nós não temos um produto. Nosso produto é fornecer um desenvolvimento de qualidade, um desenvolvimento que seja, né? Para a gente não importa a máquina, para a gente importa a ferramenta. A todo momento a gente está discutindo aqui dentro como ter desenvolvedores melhores, como capacitar esse time, como treinar esse time. Esse é o nosso produto. E, consequentemente, o objetivo nosso é que seja um produto de cada vez mais qualidade para que aí os clientes possam atingir os seus objetivos, tá? Esse é o braço de desenvolvimento. Além dele, a gente tem um braço de infraestrutura, de gestão de infraestrutura em nuvem, né? A gente acredita muito na especialização, então o nosso braço de desenvolvimento trabalha com 4 linguagens, Java, PHP, Node, React, além de aplicativos nativos, e o braço de infraestrutura trabalha exclusivamente com a AWS, com a Amazon Web Services. É a nuvem líder mundial hoje, né, em cloud, segundo o Gartner, o pessoal deve saber, e a gente trabalha exclusivamente com eles. Então, hoje, esse time de infra, ele cuida de todo o processo de disponibilização de uma aplicação em nuvem. Depois do commit no repositório, dali em diante, quem toma conta desses ambientes é o time de infra. O que significa tomar conta, né? Eles validam esse ambiente, garantam que isso está com backup, com controle de custo, com disponibilidade, com segurança, com performance e com escalabilidade, né? E custo controlado. Hoje, esse time ele é responsável justamente enfim, tem clientes que a gente tem o braço de infraestrutura e ele tem o desenvolvimento interno ou com parceiros. Tem cliente que a gente tem o desenvolvimento e ele faz a infra, tem cliente que a gente tem os dois.
Mesmo naqueles que a gente tem os dois, são times separados, habilidades distintas e responsabilidades totalmente diferentes, ainda que sejam complementares. Então, esse time de infra, ele toca aí bastante a AWS, como eu falei, e exclusivamente a AWS, e temos suporte 24/7 nesse time, que é um negócio que normalmente é uma dor de muita gente, né? Porque o que eu vejo muito? Eu vejo muitas empresas, de forma geral, que tem ali um time de dev, e esse time de dev apoia e faz também a infra, porque tem que disponibilizar isso para algum lugar. Mas não é a especialidade do time. A gente também passou por isso. Então, por isso que a gente criou um braço específico, especialista, e que fosse capaz enfim, endereçar essas questões, sabe? E hoje ele compõe aí esses dois braços. E do ponto de vista, né, falando de novo de especialização, além da especialização em tecnologias específicas e em uma nuvem, né, tem muita gente que vocês vão procurar para dizer, eu sou multi-cloud, não sei o quê. A gente acredita bem na especialização, a gente se especializou também num nicho de mercado, como você mesma falou no começo. Então, hoje a gente atende muitas fundações, institutos, a gente atende algumas startups e atendemos aí o universo educacional e o universo de setor público. A gente não atende diretamente o setor público, mas a gente atende empresas que estão ligadas ou vinculadas a setores públicos de forma geral, tá? Como é o caso das GovTechs. Um dos nossos maiores clientes hoje é o Itaú Social, que abraça todo o ecossistema social ali do banco. E aí, assim como eles, a gente tem Fundação Telefônica, Instituto Ayrton Senna, a gente tem alguns sindicatos, órgãos de classe, a gente tem Instituto Natura, a gente tem Samsung, enfim, tem aí Médicos Sem Fronteiras, tem União dos Escoteiros do Brasil, tem bastante gente legal que a gente apoia, tem umas cooperativas de umas cidades bem pequenas, então a gente democratiza o acesso a essa tecnologia, até porque nuvem é, em si, o uso de internet, né, o uso de serviços que trafegam através da internet aí, e você paga pelo uso. Tá? Então, a gente é bem democrático, assim como o trabalho que a gente vem desempenhando. Falando especificamente de GovTechs, algo que a gente vê bastante, né, em alguns clientes nossos aí que a gente vem atuando, é a questão da modernização. Tá? Modernização de aplicativos, modernização, né, a gente percebe que são softwares robustos, são softwares importantes, mas são softwares que, na maior parte das vezes, aí estão passando por um processo de modernização, porque são softwares que foram construídos já há um tempo, e aí eles precisam aí enfim, de uma modernização, de um ajuste. E a nuvem, pessoal, a nuvem ela está aí para abrir um leque de possibilidades muito grande. Né? Não é só produto de computação, quando você fala, nuvem é um computador em nuvem em algum lugar. Serviço computacional é um produto da AWS. Ela tem centenas de produtos que podem apoiar nesse processo de modernização. Mas aí eu acho que o Jackson vai conseguir falar um pouquinho para vocês com relação a essa temática aí. Então, não sei se você quer passar para ele, ou se você fica à vontade aí, Jackson, fala um pouquinho para a gente desses desafios, dessas dificuldades e dessa questão aí de modernização tão relevante, né, como você já adiantou no começo. Obrigado, valeu, Heitor. Vou dar um passo atrás antes de falar desses desafios, falar um pouco do porquê as GovTechs são tão importantes para a AWS e por que a gente tem uma equipe focada em GovTechs, tem parceiros como aqui a Codebit que nos apoiam nesse foco com as GovTechs. A GovTech, como a Ana bem mencionou, para a AWS, a visão de GovTech são empresas privadas que vendem tecnologia, que desenvolvem e vendem tecnologia para o setor público, seja a nível federal, seja a nível estadual ou municipal. Mas acontece uma característica muito interessante, que é no município que as coisas acontecem. Então, as GovTechs, a grande maioria das GovTechs que a gente tem hoje aqui dentro da nossa visão, do nosso atendimento, elas estão focadas no município, onde as coisas realmente acontecem, onde há uma demanda muito grande. E por quê? Vocês podem me perguntar, mas por que, Jackson, que elas estão focadas no município? Existe uma diversidade muito grande de perfis de municípios brasileiros. Então, a gente tem hoje, por exemplo, são 5.570 municípios no Brasil, com uma diversidade muito intensa. Então, se a gente olha só o estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem um município chamado Borá, que é um município de 839 habitantes nesse município, e no mesmo estado a gente tem o maior município do Brasil,
que é a capital de São Paulo, com 2 milhões e 400 mil habitantes. Então, só nessa escala, a gente já entende o quanto é diverso e desafiador. Como é que uma empresa, uma GovTech, monta e sustenta um produto com a qual ela consiga atender com bom preço e qualidade um município de 839 habitantes e também um município de 12 milhões e 400 mil habitantes. Isso que a gente está falando de um único estado. Quando a gente vai para todas as regiões do Brasil, todos os estados, esse desafio ele fica muito mais elevado. E quando a AWS olha a estratégia de governo para alcançar, levar a nuvem a todo o Brasil, a AWS entende essas GovTechs com atuação municipal como clientes parceiros, clientes estratégicos. Então, uma vez que a gente faz uma parceria, a gente tem um cliente GovTech que tem 50, 100, 60 municípios usando a sua tecnologia, a AWS entende que é o melhor modelo de se chegar hoje nos municípios. Porque o município que está usando a solução de uma GovTech, ele está usando uma solução de negócio. Ele está usando um produto em nuvem, uma nuvem mais qualificada, com mais inovação, com mais segurança e por empresas que conhecem bem a dor do município. Quando a gente fala dessa grande diversidade de tamanhos, de perfis de municípios brasileiros, essas GovTechs que atuam com as soluções nos municípios, elas conhecem a linguagem, conhecem os desafios, conhecem as dores de cada município, e uma vez que a gente tem a parceria, tem o apoio com essas GovTechs, a AWS faz o que ela entrega o que ela tem de melhor, os serviços em cloud, e a GovTech entrega o que ela tem de melhor, que é a visão do município, a visão das dores. Então, entrega a solução dela já rodando em cloud. E a Codebit aqui com todo o diferencial que eles têm de experiência em modernização, de experiência em migração. Então é um modelo ganha-ganha. Isso explica o porquê a AWS entende que hoje a melhor forma, a forma mais adequada de levar a nuvem para os municípios brasileiros é através das GovTechs, de parceria com as GovTechs. E ainda, assim, quando a gente fala dessa diversidade geográfica, diversidade de tamanhos, de perfis, de população, essas GovTechs enfrentam desafios. Quando a gente olha para a história dessas soluções de entrega, essas soluções que a gente pode chamar de um sistema de gestão nas prefeituras, acompanha muito a legislação brasileira. Então, isso começou, a gente tem uma vista de que esse mercado de atendimento a prefeituras, de soluções que atendem a prefeituras, começou há 30, 40 anos atrás, quando a legislação começou a ficar mais ativa, começou a olhar mais para a vida do cidadão, e essas empresas elas trabalham diariamente no desenvolvimento dessa solução. A cada nova portaria que o município lança, a cada nova lei, a cada novo decreto, a GovTech altera o código da sua solução para atender ao prefeito, para atender aos secretários. E esse mercado, como eu mencionei, começou há 30, 40 anos atrás, está num momento de virada para a nuvem. Ele está nesse momento de virada para a nuvem, porque a nuvem traz benefícios que ajudam com as dores que esse mercado tem. Então, quando a gente fala de disponibilizar uma máquina em qualquer região do Brasil, eles conseguem disponibilizar através da cloud, em um formato de economia de custo, onde a GovTech, a prefeitura paga só pelo que ela usa, o suporte fica muito mais rápido, porque as GovTechs podem dar suporte remoto na sua solução. Quando elas vêm para uma cloud como a AWS, elas conseguem ter acesso à inovação muito mais rápido. Hoje, a gente vê os municípios discutindo alianças para tornar as cidades mais conectadas. Então, a gente começa a preparar uma plataforma que daqui a alguns anos o cidadão isso já está começando a acontecer, o cidadão pagar os seus impostos por Pix, da gente conseguir pensar num reconhecimento facial dentro do município. Toda essa tecnologia, quando ele vem para a nuvem, quando ele vem para a AWS, ela já está disponível para a GovTech. Ao contrário do que acontecia antes de pensar numa máquina, um servidor que vai durar semanas, meses, um novo contrato, preparar o time para receber aquilo, fazer um cálculo de demanda, se errar no cálculo de demanda, vai errar também no investimento. Tudo isso ele ganha como benefício quando vem para a cloud, que ele paga pelo que usa
e ele tem à disposição dele o melhor da tecnologia. Nossa, Jackson, que incrível. Realmente é de se pensar, hein? Esses desafios, eles são bastante particulares desse setor, né? Nossa, muito bom. E agora, Heitor, quero saber de você. Como é que a CodeBeat pode ajudar as GovTechs? Porque eu entendi, né, que a CodeBeat ela tem um foco bastante grande no setor público e estava aqui raciocinando, entendo que faz com que vocês reduzam o máximo de custos possível. É assim que vocês pensam na CodeBeat? Exatamente, Ana. Eu acho que assim, custos é um dos pilares, né, mas a gente tem que se preocupar sempre com segurança, com performance e com escalabilidade. Então, assim, os desafios que o Jackson colocou, então, sei lá, desenvolvimento de plataformas para tornar as cidades mais conectadas, desenvolvimento de soluções né, de pagamentos, por exemplo, aí a questão do Pix, que é um negócio que surgiu agora, né, até então, até um ano, dois, isso nem existia, né? Então, esse dinamismo que as GovTechs precisam para a todo momento estar atendendo tanto prefeituras pequenas quanto grandes, né, ou câmaras municipais, enfim, instituições públicas de forma geral, a gente vem passando por isso com alguns clientes nossos e o que a gente pode ajudar, vamos dizer assim. A gente já bateu muito a cabeça, sabe? Tudo que a gente faz está disponível lá na AWS. A AWS tem uma série de documentações, o pessoal, né, pode ler e fazer acontecer. Mas hoje, tempo é algo bem relevante, né? Você disponibilizar algo rápido no mercado, você ter respostas rápidas a essas mudanças de mercado e tudo mais, isso também é um diferencial. Eu acho que um dos pontos que a gente consegue agregar é que a gente já, como eu falei, a gente já bateu muito a cabeça. Então a gente conhece alguns atalhos para possibilitar ou para ajudar as GovTechs de maneira geral a não precisarem bater a cabeça tanto quanto a gente bateu para chegar num determinado local. Então, por exemplo, vamos usar um serviço específico que faz ali um reconhecimento de imagem, um reconhecimento facial. Vamos usar um outro serviço para fazer ali, tem um desafio aqui para obter informação de uma nota fiscal ou de um documento. Vamos usar esse serviço, vamos acoplar esse serviço, porque assim, a AWS é igual um Lego. Ela tem uma série de peças. E aí você vai entender, cada pecinha tem lá seu coisa, mas o desafio não está em você entender a peça. O desafio está em você entender como você pode combinar essas peças para que juntas elas formem ali um conjunto que seja robusto o suficiente para resolver uma dificuldade ou para resolver um desafio. Então, a gente já montou muitos Legos, a gente já montou muitas peças diferentes, pequenas, médias e grandes, para desafios pequenos, médios e grandes. Cada projeto de tecnologia é um projeto, cada projeto tem sua história, cada projeto tem sua particularidade. Mas o fato da gente já ter montado vários, todo carro tem roda, não todo veículo, eventualmente, ali tem roda. Então, existem alguns elementos que são próximos. Para a gente montar uma rodinha, eu já sei, eu tenho a peça tal, peça tal, peça tal. Então, eu já vou ali e monto. Para quem nunca montou Lego, na hora de você montar uma roda, às vezes é difícil. Mas como é que é? Aquela peça que tem um furinho, aquela peça que tem o outro e tal. Então, assim, a gente traz essa bagagem do que funciona, do que não funciona, do que funciona e não é tão caro, né? Porque também tem isso. Eu vou lá, coloco um cartão e aí? Vai pondo lá e daqui a pouco você tem uma surpresa no fim do mês. Desagradável. Então, não é legal. Então, ter um apoio de quem já passou, é a mesma coisa, sei lá, a gente vai numa caverna ou vai num lugar desconhecido, é muito mais legal você levar um guia que vai te mostrar o caminho, vai te explicar o porquê das coisas, do que você ir sozinho. É impossível você ir sozinho? Não, você pode ir sozinho, mas acho que a gente pode se colocar numa analogia como se fosse um guia que vai ali indicar os caminhos e, obviamente, aprender. Pode ser que durante a nossa expedição a gente tenha um caminho novo, que a gente nunca fez antes. A gente vai junto com o cliente, né, junto com as GovTechs, aprender e aí apoiar dentro daquele caminho. A gente não é dono da verdade, mas acho que esse apoio e esse condicionamento aí, eles fazem bastante diferença para reduzir tempo, abater a cabeça e aí conseguir um time to market melhor. E Heitor, e todo o suporte da AWS, né? Porque sendo um parceiro oficial da AWS,
qualquer problema que a CodeBeat não consiga, não é resolver, né? Porque problemas técnicos a gente sabe que consegue, mas às vezes alguma coisa muito específica a gente sabe que pode contar com a AWS, né? É bem interessante essa Exato. A parceria, gente é como se fosse uma né? concessionária, né? Quando você vai na concessionária de uma marca, você tem o apoio da marca, né, em si. Então, Exato, exato. a gente está ali, tem treinamento, tem uma série de requisitos que a gente tem que cumprir para que a gente consiga ser certificações e por aí vai, que a gente Exato. consiga ter ser parceiro ali da AWS, e aí a contrapartida de você cumprir todos esses requisitos é você ter um apoio específico que individualmente não teria como, né? E Jackson, existem programas da AWS específicos para as GovTechs? Existem programas de parceria para apoiar essas GovTechs com créditos de migração, com créditos para desenvolvimento de novos produtos, com créditos para evento com investimento de MDF para eventos de marketing, geração de demanda. Tem um programa, não só um programa, existe o time que cuida desse programa. Existem gerentes desses programas de parceria de tecnologia. A AWS vê parceiro, a AWS vê dois tipos de parceiro. Parceiro de tecnologia, que são GovTechs, que desenvolvem e vendem para setor público, e os parceiros de serviços, de consultoria, como a Codebit. A AWS ela não tem a pretensão de ser a dona da verdade, eu diria assim. A AWS ela quer ser a melhor ela entregar infraestrutura de melhor qualidade, melhor preço, otimização. Então, por exemplo, no último ano, a AWS lançou ao menos 7 novos serviços ou funcionalidades por dia. 90% dessas peças de Lego que o Heitor mencionou foram baseadas em necessidades específicas dos clientes. Então, todo esse conjunto de Lego que a gente tem, quando pega ele, 90% disso foi desenvolvido e entregue baseado em premissas, baseado em necessidades dos clientes. E como o Heitor mencionou ali muito sabiamente, toda essa gama de Legos, a gente vê que no longo prazo há uma diminuição de custo bastante considerável de quando uma GovTech, um parceiro de tecnologia, tem o apoio de um parceiro de serviços, de um parceiro de consultoria como a Codebit, porque ela enxerga lá na frente, ela enxerga quais serviços a gente vai começar a usar agora, para que lá na frente a sua solução ela tenha uma escala que não seja um para um, que você consiga cada vez mais ter clientes na cloud, mas sem que esse custo suba de uma forma linear. Então, quando a gente fala de cloud, existe um benefício muito legal, que é pagar pelo custo, pagar pela demanda, é o que a gente chama de on-demand. E a outra forma de redução de custo é o conhecimento técnico, o entendimento técnico de como usar melhor a solução para mais performance, como fazer mais com menos. E a gente vê que realmente há uma diminuição considerável de custo quando há um parceiro, quando a Codebit, por exemplo, apoia uma GovTech, porque eles vão estar olhando lá na frente, vão estar dando apoio de consultoria de quais são essas peças melhores a serem usadas para que, conforme os clientes subam para a nuvem, o custo vá diminuindo. É a gente fazer mais, ter mais performance com menos recursos. E aí, quando a Ana até me perguntou em relação a benefícios, a gente tem, como eu mencionei, existem benefícios técnicos, benefícios de inovação, mas quando a gente fala do negócio especificamente das GovTechs, a gente observa muito redução de custos de suporte com a solução remota de eventuais necessidades na solução, rodando dentro da prefeitura. A gente vê uma melhoria de governança nas atualizações do sistema, porque isso é feito em cloud para todos os clientes. O monitoramento constante da solução pode ser feito através da plataforma, através dessa solução rodando numa infra em cloud, o que ajuda com
esse monitoramento ajuda a perceber o que é disponibilidade e indisponibilidade. Então, as indisponibilidades da solução diminuem muito quando esse cliente está em cloud, porque a GovTech ela sabe o que está acontecendo na infraestrutura da sua solução. Ainda falando de negócio, né, a GovTech ela tem um benefício na flexibilidade de oferta, permitindo de novo, essa diversidade de regiões, de tamanhos de perfis, de municípios, acessar a solução dela simplesmente através de um sinal de internet, acompanhando a demanda de picos, acompanhando as quedas também de uso dos sistemas. Então, há diversos benefícios de negócio para as GovTechs conforme elas tomam a decisão de partir para a cloud. Muito bom, mas eu ainda fiquei com uma dúvida aqui, gente. Vocês estão dizendo, digamos assim, eu sou uma GovTech. Aí, se eu fiquei um pouco confusa nessa parte, acho que o Heitor vai conseguir me ajudar. A Codebit não seria um intermediário? Isso não vai aumentar o meu custo ao invés de diminuir? Heitor, me ajuda a entender melhor essa questão, por favor. Como é que funciona essa redução de custo, sabe? Porque se eu tiver o meu usuário root lá no console, se eu usar mais, a AWS vai ficar mais feliz, certo? Eu vou pagar mais, certo? E aí eu não entendi. Você entrando, vou pagar menos? Me ajuda nesse entendimento, por favor. Vamos lá. Funciona assim. A gente, por ser parceiro da AWS, a gente tem um desconto, tá? Um desconto dentro dos serviços que nós ofertamos. Cada parceiro utiliza esse desconto de alguma forma. Tem parceiros que utilizam, enfim, pegam isso para eles como se fosse uma espécie de comissão de venda, né, por estar vendendo. A AWS tem uma tabela e isso é mundial. Então, se qualquer pessoa que entrar lá vai pagar os serviços específicos, que cada serviço tem seu valor. A máquina tem um serviço lá por minuto, por segundo e por aí vai. Cada produto tem a sua tabela de preço. Aqui na Code, o que a gente faz? A gente acredita, né, isso aí é uma diretriz nossa, que essa espécie de comissão, isso não agrega valor para o cliente. Tá? Então, a gente repassa todo esse desconto 100% para ele. Então, esse desconto ele é repassado integralmente para o nosso cliente, ele pode pagar a AWS diretamente, e ele, querendo ou não, ajuda a custear o nosso trabalho. O que é o nosso trabalho? São horas de consultoria que a gente vai olhar e vai manter essa conta garantindo os pilares de boas práticas, de segurança, performance, disponibilidade, excelência operacional e controle de custo. Ao fazer isso, a gente consegue, mesmo que vamos dizer assim, Heitor, mas a gente está pagando alguém, estou com a sensação de estar pagando a AWS mais outra pessoa, mais um terceiro que está olhando a minha conta. De fato, isso acontece. Está pagando a AWS um terceiro, mas na hora que você soma essa equação, a gente consegue, de cara, já tem uma redução decorrente desses créditos, desse cashback. Né? Então, ele já tem um desconto ali na conta que ele não teria sem um parceiro. Não teria como ele ter esse desconto sem o apoio de um parceiro de consultoria, sem a gente, num caso. Então, ele já tem um desconto ali. Segundo, a gente tem diversas iniciativas para reduzir o consumo daquela conta. Então, eu consigo olhar aquela conta e falar assim, olha, você está com uma instância aqui sob demanda, a gente consegue reservar uma capacidade computacional por um ano, por exemplo, sem pagamento antecipado, que seja, e você vai conseguir reduzir de 30 para, sei lá, para 20. Você consegue reduzir ali um 30% mantendo a tua capacidade computacional. Outro exemplo, putz, tem uma máquina aqui, um banco de dados que está gigantesco aqui, está grande. A gente vai habilitar alguns elementos nessa máquina e vai dar para ele insumos para o time de desenvolvimento, falar assim, olha, teu banco está consumindo muito, mas ao invés de aumentar o teu banco e dobrar o seu custo, olha aqui essas 5 consultas do seu banco de dados aqui, dá uma olhada nelas aqui, elas estão gastando muito. A gente dá elementos para o time de desenvolvimento deles, ou para o nosso, eventualmente ajudar, ou para o deles que seja interno, para eles conseguirem melhorar e otimizar essas consultas. O cara instala 2, 3 índices no banco, e aquelas consultas que estavam demorando 50, 60, 70 milissegundos passa a demorar 1 milissegundo, ou menos. E aí eu não preciso aumentar o banco de dados de uma maneira
grosseira para resolver um problema, e aí gastar mais dinheiro, obviamente, porque se eu aumento o tamanho da máquina, eu aumento o meu custo, para resolver algo que eu posso resolver otimizando a minha aplicação. Né? Outro exemplo, eu tenho uma aplicação aqui que está gastando muito processamento para armazenar a informação. Estou armazenando tudo num disco rígido do computador. Poxa, armazena isso num S3, que é um serviço de armazenamento específico, mais barato. E aí você cai o seu custo pela metade, dependendo da estratégia, ao invés de ficar armazenando dentro de um servidor. Então a gente percebe que a gente consegue gerar elementos que vão permitir, no médio e longo prazo, que existem economias diretas, existem diversas economias indiretas, isso se falando de custo, que a gente consegue ao juntar e dar ideias que sozinhos é mais difícil. Que aí vai ficar lá, então aumenta o banco aí. Por quê? Porque você não tem alguém específico que já vivenciou isso. A gente só consegue fazer isso porque a gente já apanhou muito. No começo a gente aumentava o banco. Aí agora a gente, opa, né? Sabe aquela história de padrão? Quando você olha, achei um negócio fora do padrão. Sim. Então isso agrega. Isso eu nem estou contando os demais serviços de segurança, performance e escalabilidade. Né? Quando a gente vai falar de AWS, a gente fala de um modelo de responsabilidade compartilhada. A AWS tem parte da responsabilidade de segurança. A outra parte é de quem configura o ambiente. Se o cara não configurar direito e houver uma invasão, ele vai falar, olha, meu amigo, você tem diversas ferramentas para configurar, mas a responsabilidade de configurar corretamente é sua. E o risco de marca e de imagem, quando você tem uma invasão, é muito grande. E aí esse risco de marca, ele obviamente, se a gente for começar a colocar esses itens e computar isso num custo, você vai ver que faz muita diferença, tanto direta quanto indiretamente. Por isso que a gente, enfim, acho que realmente essa sensação que você colocou, ela existe. A gente sofre bastante com isso em alguns casos, né? O cara, não, mas tem que fazer sozinho. Não, mas aconteceu isso, inclusive, com uma recentemente agora. Não, mas eu acho que meu time tem que fazer isso daí sozinho. Isso daí tem que ser a capacitação do meu time. Funciona? Funciona, mas você tem estrutura de time para isso? Você vai montar um time 24/7 para isso? Você vai montar... Então, assim, existem diversas itens que têm que ser colocados na mesa que, dependendo da estratégia, mesmo assim, seu time vai ficar específico em um universo, em um horizonte, vai faltar uma visão, às vezes, mais abrangente, porque, às vezes, uma coisa que aconteceu lá no Instituto Unibanco, uma coisa que aconteceu lá no Instituto Natura, uma vulnerabilidade que o time do Itaú abriu, a gente traz isso de maneira geral. E aí, sozinho é mais difícil. Né? Um exército de um homem só, ou de dois homens, é mais complicado de vencer algumas barreiras. E também a atualização dos patches, eu imagino, de segurança da AWS, eles diminuem muito os riscos, né, de segurança, porque os parceiros, eles recebem essas informações muito antes do que os outros, né? Imagino, estou aqui. Sim. Não, exatamente. A gente tem uma série de não é newsletter, né, mas a gente tem um item, alguns, a gente bate isso semanalmente, né, os itens que foi, tanto da própria AWS quanto de outros clientes, né, então, a gente tem um ecossistema de cliente mais amplo, às vezes já aconteceu o caso, deu o exemplo do Itaú, mas já aconteceu o caso, né, dele bater lá, o último teve um incidente aí geral, no Apache, e a gente já foi baixando isso com todos os clientes, né, a gente abre as manutenções e vai dando as manutenções nos ambientes para garantir disponibilidade. E o que isso permite também? Que o time de cada cliente consiga focar naquilo que ele sabe fazer, que é desenvolver um produto de qualidade melhor, desenvolver um produto com maior, sabe, que consiga atingir melhor a população, que consiga gerar para o gestor público maior informação, seja questão de data lake, dados, BI, enfim, seja para o cidadão uma comodidade como um Pix, por exemplo, ele poder pagar, uma forma de pagamento melhor. O cara pode focar naquilo, entendeu? Porque foco é único. Você começa a falar, você tem que focar em algo. Não adianta, eu vou fazer infra, eu vou fazer... Foco é indivisível, entendeu? Então, acho que a garantia de foco das GovTechs em transformar os produtos deles, em modernizar os produtos deles, sem precisar, né, ficar se preocupando com infra, etc. e tal, pode ser um grande diferencial. Porque senão ele vai começar a pegar os devs bons dele, vai ter que começar a pôr os caras para disponibilizar esse infra. E aí o foco da pessoa fica dividido. E aí o negócio cai no sábado,
E aí? Aí caiu sábado à noite. Ô, caiu aqui e tal, não sei o quê. Outra coisa que acontece, mas isso é responsabilidade da prefeitura. Não, deixa lá na prefeitura, que isso aí é a prefeitura que cuida, eu não tenho nada a ver com isso e disponibilizo só a minha aplicação lá, a prefeitura que se vira. No fim do dia, quem vai ter que resolver os problemas da prefeitura? Vai quem quer. É a GovTech. Ela vai ter que ir lá, vai ter que. Então, ela pode, no máximo, utilizar isso de argumento para se isentar de algumas responsabilidades. Mas quem vai ter que resolver a bucha é a GovTech, que vai ter que ir lá e falar, explicar, e tentar, colocar de novo, pegar o backup, ver se funciona, assim, e pôr para rodar de novo. Por quê? Porque senão o negócio não gira. Né? Então, a responsabilidade acaba caindo na GovTech no fim do dia. Então, sabendo disso, talvez faça sentido se antecipar em alguns movimentos e aí prestar um serviço com uma qualidade melhor. E se eu puder complementar, o Heitor falou uma coisa ali muito interessante do conhecimento deles em diminuição de custos, está usando uma instância sob demanda, eles podem pensar, por que você não vai para uma reservada para você economizar, às vezes, até 70%? E aí, quem está nos ouvindo pode pensar, pô, mas por que é interessante para a AWS ter um parceiro ensinando o cliente a gastar menos AWS? Isso pode ser uma pergunta que surge nas pessoas e o porquê que isso é interessante para a AWS? Como eu mencionei no começo da estratégia, a gente quer chegar na totalidade de municípios do Brasil através das GovTechs. E quando a gente olha números, 68% desses 5.570 municípios do Brasil têm até 20 mil habitantes. E aí, se a gente sobe um pouco mais, municípios até 50 mil habitantes, a gente está falando de 88% da totalidade dos municípios brasileiros. Então, uma vez que a gente tem um parceiro apoiando as GovTechs a diminuir o seu custo com a AWS entende que, do ponto de vista de mercado, isso potencializa para que mais municípios consigam ter acesso à cloud. Não é interessante que a gente tenha poucos municípios com custo muito alto de infraestrutura, mas é interessante que tenham muitos municípios com custo mais baixo de infraestrutura, porque é assim que a AWS vai conseguir apoiar os municípios brasileiros e chegar em escala até esses municípios, fazendo com que o mercado tenha assim um custo saudável de infraestrutura. Então, por essa questão é muito interessante para a gente ter um parceiro apoiando a GovTech na sua jornada para que o custo dela seja um custo saudável e ela consiga ter uma margem saudável quando ela trouxer esses municípios grandes ou pequenos para rodar em cloud. Durante as nossas conversas, a gente comentou que existem dois grupos de GovTechs, como o Jackson falou, né? Aquelas que estão na nuvem e precisam de modernização, e aquelas que ainda precisam migrar para a nuvem, né? Eu considero bastante importante falar para todo mundo que assim, ninguém migra para a nuvem da noite para o dia, né, Heitor? Fala um pouquinho, assim, é uma jornada para a nuvem. Dá para ter um ambiente híbrido, um pouquinho de cada, vai testando. Eu sou uma GovTech, eu teria direito a uma prova de conceito? Como é que funciona a prova de conceito? Fala um pouquinho mais para a gente dessas questões, por favor, dessa jornada para a nuvem, para essa migração. Perfeito, Ana. Vamos lá. A gente, como você mesma disse, nuvem é uma jornada, né? Não é algo que você, do dia para a noite, você vai e executa, né? A maioria das GovTechs, de alguma forma, tem algo ou está se movimentando para fazer algum tipo de modernização. Quando a gente fala de nuvem AWS, como eu falei, a gente tem N produtos, então são centenas de produtos que a gente pode oferecer e esse processo vou esperar terminar o meu sistema para depois eu levar para a nuvem. Não é recomendado. Por quê? Porque o processo de construção do seu sistema pode ser muito bem ajustado e otimizado para utilizar os recursos que a nuvem pode oferecer. Então, desde o momento de arquitetura do sistema, é bacana que a gente esteja em nuvem ou conheça nuvem ou tenha alguém que apoie justamente para entender que a gente podem ser utilizados diversos serviços ali no momento do desenvolvimento daquela aplicação, da modernização daquela aplicação, para que ela seja uma aplicação mais robusta, uma aplicação que quando for escalada para, sei lá, 100, 200, 500, 1.000, 5.000 clientes, não vai gastar um caminhão de dinheiro. Por quê? Porque ela foi arquitetada de uma maneira desde o começo.
né? Então, é uma jornada. Ah, Heitor, eu já estou no meio do desenvolvimento. Vamos trazer para a nuvem melhor agora, porque às vezes tem algum ajuste para fazer, um armazenamento, como eu falei, ou algum outro serviço específico, um serviço de cache, serviço de CDN. Então, assim, tem vários serviços que a gente pode colocar, independente do estágio de desenvolvimento. Deixar só para o final é um cenário, ok, às vezes é necessário, mas é um cenário que só se não tiver escolha mesmo, se já tiver praticamente terminado e a gente for trazer isso, porque do contrário, vale a pena começar desde o início e vir trazendo. Heitor, eu tenho alguns sistemas legados aqui, como é que eu faço? Temos várias formas de resolver isso. Tem cliente que a gente colocou máquinas inteiras em nuvem, pra você ter ideia. Então, assim, é como se fosse uma workstation na nuvem, é workspace da AWS. O cara tem um workstation lá dentro da nuvem, ele entra até do Chrome. Ele bota no navegador, entra no navegador e aí no navegador ele consegue acessar uma máquina de fora. Do Peraí, quem navegador. faz isso, mas eu da GovTech vou ter que fazer isso? Eu não quero. O meu desenvolvedor não gosta de cuidar de infra. É o seu, né? Não, Eu quero a gente saber faz isso. A se vocês gente faz. falam. Ufa, beleza, obrigada. A Eu gente não faz. quero, A gente não. faz toda essa parte Sei, enfim, a gente oferece as possibilidades. E aí, junto entendi. com o time do cliente, a gente desenvolve a melhor forma. Uma pessoa para começar, eu quero começar, não conheço. Então, assim, como é que eu começo? Ah, vamos fazer esse negócio aqui. Como é que eu começo? Como é que a gente costuma fazer, né? A gente faz uma call, entende a realidade de cada cliente, entende a realidade de cada sistema, entende o momento que cada GovTech está. E aí a gente elege alguns sistemas, um ou dois sistemas, para fazer o que a gente chama de piloto, né? Ou POC, né? Alguns chamam de POC, prova de conceito, por aí vai. Ou piloto, a gente vai chamar de piloto. O que é? A gente vai pegar esse sistema, um ou dois, e vai fazer o processo de migração. Então, vamos levar ele para a nuvem AWS para você ver como que seria? Aí a gente monta um ambiente de homologação, configuramos todo o processo de DevOps, bonitinho, tem ali compilado certinho, repositório, código-fonte, tudo organizadinho. É a única forma, única não, é uma das formas mais eficientes que a gente encontrou de mostrar o real valor de estar numa nuvem como a AWS. Porque é muito abstrato. Né? Quando você fala de tecnologia, eu não estou vendendo um celular, uma caneta, uma coisa concreta que você pega. Está falando de algo abstrato, que a gente ainda está misturando serviço, que é naturalmente abstrato, né? Não é um produto. Então, assim, a forma mais eficiente foi justamente adotar essa estratégia de piloto, né? E aí no piloto a pessoa pode entender o que é, entender melhor, são reuniões periódicas, reuniões semanais de acompanhamento, checkpoints periódicos ali que a gente vai fazendo com o cliente. Ele entende isso, ao entender, ele aí sim conquista, né? Ou cria mais confiança no trabalho e ao mesmo tempo no modelo, e a gente vai partindo para os demais. A AWS, como o Jackson falou, vai saber falar melhor que eu, tem diversos programas que apoiam esse processo de prova de conceito, e eu digo apoiar, tem créditos. Então eu vou ter que gastar com isso? Tudo tem o seu investimento, mas a gente tem diversos créditos que a gente pode apoiar e esse investimento fica mínimo, né, nesse momento de você estar conhecendo e por aí vai. E aí, obviamente, depois existe um investimento, porém, é um investimento muito mais. Eu estou pagando por algo que eu estou vendo, entendeu? Ou pelo menos que eu senti, que eu vi, que eu testei. No carro, a gente faz um test drive, né? Enfim, vai lá na concessionária e faz um test drive no carro. Esse test drive, obviamente, é sem custo. Em se tratando de tecnologia, é difícil fazer test drive porque a gente não está comprando um produto pronto. Você está comprando uma experiência, né, digamos assim, de uma jornada, como a gente mesmo falou. Você está comprando o comecinho dessa jornada. Mas é uma forma que a gente encontrou de possibilitar esse test drive e possibilitar que o cliente veja o valor primeiro, antes de ter que desembolsar um investimento. Não sei se ficou claro. Muito interessante, só complementando o que o Heitor falou, ele mostrou ali os caminhos e ele diz que marca um call para conversar com o cliente e isso é muito importante porque quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia está dada. Existe um console AWS que os serviços estão lá, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo acessa esse serviço. Mas quando a gente fala de negócio, de business, da empresa da GovTech Cliente, cada uma está num momento diferente da sua jornada. E a gente observa que algumas
começam a vender os seus novos contratos em nuvem, outras migram os contratos que estão fazendo renovação, outras querem mexer no produto. Então, ter esse call inicial, como o Heitor mencionou, é muito importante porque é o momento do negócio daquela empresa que vai dizer qual que é a melhor estratégia. E nesse call, Heitor, o time do cliente, o time da GovTech conseguem estabelecer o que é, vamos chamar assim, de o remédio adequado para aquela situação de negócio. Perfeito. Pessoal, a gente já está chegando aqui no final. Então, vejam vocês dois se vocês querem complementar alguma coisa, né? O evento aqui é para garantir a migração e a modernização das GovTechs, né? Então, eu entendi que o benefício de ir para a nuvem AWS, eu vou ter uma redução de custos com suporte, tenho solução remota de eventuais problemas, governança nas atualizações de sistemas, monitoramento constante, com o fim dos períodos de indisponibilidade da solução, escalabilidade rápida, flexibilidade na oferta, permitindo as diferentes áreas de órgãos públicos acessarem a plataforma somente com o sinal de internet, né? Escalabilidade, ampliando a oferta de processamento de acordo com a demanda. Isso a gente falou pouco, talvez seja até oportunidade para um próximo bate-papo, que é pagar somente pelo que usa, né, pessoal? A gente falou, mas vamos reforçar aqui, Heitor ou Jackson, algum dos dois querem falar sobre esse ponto que eu considero, quando eu comecei a estudar sobre a nuvem, que é tão interessante, que é o Pay as you use. Como é que funciona, por favor? Aí, acho que é legal falar um pouquinho disso, pagar só pelo que usa. Eu brinco, Ana, que a nuvem ela parece com a energia elétrica, né? A energia elétrica, você liga a luz, você está pagando. Você desliga a luz, você parou de pagar. Você liga uma luz de LED, você está pagando um pouquinho menos, porque ela consome menos. Ela ficar 10 minutos ligada. Se um chuveiro ficar 10 minutos ligado, ele vai consumir mais. Então, a nuvem ela é basicamente isso, né? Você tem diversos produtos. Uns são um chuveiro, outros são uma luz de LED. E ela vai te cobrar pelo período que aquilo ficar ligado ou pelo espaço que aquilo economizar. Aí depende de cada produto, de cada item. Mas é o que você falou. Uma coisa muito bacana é que ela é democrática. Você paga pelo que você usa e você tem uma tabela de preço que te mostra qual vai ser esse custo. Tem uma calculadora e por aí vai. Porém, são centenas de produtos, né? Então, assim, eu acho que o desafio é justamente esse, é tomar cuidado, porque um erro, a gente vai muito no next, 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 né? Então, dependendo o tamanho da máquina que Verdade. você liga, você, não sei mais ou menos o que tem muita opção aqui, e aquela coisa e toda, e deixa eu ir no próximo aqui, que é o botão de ação. Às vezes você está ligando uma máquina grande, às vezes você está ligando um chuveiro, aí você esquece, fecha, vai tomar um café, volta, esquece, passa o fim de semana, voltou, você ficou com o chuveiro ligado no fim de semana inteiro. O Então, cartão assim, de crédito do sócio da GovTech, né, pessoal? Imagina que é, delícia a fatura, né? tem que tomar um cuidado. É o uso com responsabilidade. Quando é feito da maneira correta, a gente fica sem surpresas no fim do mês. Mas é muito legal o modelo. É um modelo extremamente democrático e muito bacana de se. Eu acho que é por isso que não é à toa que, enfim, do ponto de vista de tecnologia, nuvem é o assunto que está mais em voga já há alguns anos. Exato. E para a GovTech, trazendo ali a metáfora do chuveiro muito bem usada, a GovTech, vamos supor que ela vendeu para uma cidade 50 acessos simultâneos, mas ela já conhece aquela cidade, já sabe que aos finais de semana ela não precisa deixar a máquina ligada para 50 acessos simultâneos. A solução tem que estar lá, mas ela vai deixar, ao invés de 3, 4 máquinas, vai ser uma máquina e vai escalar só nos momentos que ela precisar de um uso mais elevado. Vamos ter, por exemplo, em algum momento que vai ser aquele dia pico que vão entrar no sistema para emitir uma guia de PTU. Ele vai pagar só pelo pico máximo daquele dia. Depois não tem mais tantas solicitações, o consumo de nuvem vai descer. Então, exatamente ele paga pela quantidade de infra que ele está usando, pela quantidade de uso de cada serviço ali para manter a sua solução rodando.
mas pode ser o tema, com certeza, para uma próxima conversa. Então, pessoal, agora vamos fazer o sorteio da nossa Alexa, tá certo? Felipe, voz do além, você está por aí, Felipe? Felipe? Olá, pessoal. Olá, Ana, Heitor, Olá, Jackson. Felipe. Então, vamos fazer o nosso sorteio da nossa Alexa. Felipe, por favor, sorteia um número entre 1 e 107. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Número 94, Ana. 94. Número 94. Vamos ver se ele ainda está online. Fernando Santos, você ainda está online? Eu estou vendo que você não está atento. Eu estou vendo aqui pelo meu painel que você deve estar com outra janelinha aberta na sua tela, Fernando. Você não quer levantar a mãozinha? Está por aí, Fernando? Fernando, você está online ainda. Então a gente vai conversar com você. Parabéns pelo ganho, pela sua Alexa. Tenho certeza que você vai gostar muito. Na Codebit tem várias, né, Heitor? Eles se divertem com as Alexas lá, uma conversa com a outra praticamente, né, Heitor? Tem várias, Ana. A gente fez uma skill aqui ela serve para falar que chegou com encomenda, enfim, é bem legal. Que divertido. Ah, vocês desenvolvem também skill para Alexa agora? Uau! Desenvolvemos uma skill aqui. Bacana. Meu Deus. Eu estou vendo aqui, não sei se é. Uma Eu acho que eu não pergunta estou te aqui, ouvindo. Ah, agora eu... Ah, Jackson, você está no mudo. agora sim, acho que tem uma pergunta da Lidiane aqui, é isso? DARP Startup? Peraí. A Lidiane, eu perguntei da onde que as pessoas estavam falando. Ah, então fui eu que me enganei. Perfeito. Agora eu sei que está no mute, Ana, eu acho. Lidiane, com certeza pode entrar em contato com a Codebit para saber qual é a sua situação. Pessoal, quero finalizar do seguinte. Qual é o próximo passo? O próximo passo é entrar em contato na Codebit para entender qual é a sua situação. Porque às vezes a pessoa já tem conta na AWS, não tem conta na AWS, ou está em outros provedores de nuvem. Como é que funciona? Então liga e marca essa videochamada com o Heitor e com a equipe comercial da Codebit para entender qual o step, qual o passo que vocês estão nessa jornada para a nuvem, tá? O telefone, o WhatsApp também é o 016 98170 0330. Ou assine a nossa newsletter também, lá no site da Codebit. Codebit é C-O-D... Gente, hoje tá demais essa pessoa, hein? CODEBIT.com.br. Lá embaixo vai ter o campo da newsletter, vocês vão colocar o e-mail de vocês e vão receber novidades sobre o setor, tá bom? Gente, muito obrigada. Jackson, quer dar a sua última mensagem, Heitor? Muito obrigado a todos que acompanharam aqui conosco. E existe uma jornada na nuvem que é própria para a sua companhia. O momento já é agora para trazer a sua solução para a nuvem, para modernizar a sua solução, para migrar para a nuvem. Conte conosco, com a nossa infraestrutura, com o apoio da Codebit. Como eu mencionei, existem programas e tem um time de parcerias todo focado em manter ali a Codebit, nosso parceiro de tecnologia, com o melhor fornecimento de time para acompanhá-los, de programas, de créditos, de investimento. Então, eles são o nosso braço aqui de confiança. Podem entrar em contato e a gente vai estar juntos nessa jornada para a nuvem. Heitor, sua última mensagem aqui para a nossa audiência. Eu gostaria de agradecer, Ana. Obrigado Obrigado, Jackson. Obrigado, Ana. Obrigado aí, nossa audiência. Se tiver qualquer dúvida, qualquer item, pode entrar em contato. Vai ser eu que vou falar com vocês, muito provavelmente. E a gente está à disposição para realmente ajudá-los. Acho que o nosso trabalho, a gente está aqui para agregar. A gente está aqui para agregar valor e realmente fazer a diferença e permitir que
que vocês possam explorar o máximo que a nuvem tem a oferecer. É isso aí. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada pela audiência de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.